verso 1, tá bom? Gênesis 12, 1 e 2, e em seguida Gênesis 17, verso 1. E então a gente vai fechar em Gênesis 21, tá bom? Quem entendeu, diga amém. Amém. Qual é o primeiro? Qual é o segundo? E o último? Meu Jesus, me dá uma igreja dessa pelo menos uma vez por mês, Senhor, para renovar minha fé. Gênesis 12, 1 e 2 diz assim o texto sagrado: Ora, o Senhor disse a Abraão: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 17, verso 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Somente até aqui você diz amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai virar em direção à pessoa que está ao seu lado e vai liberar para ela a palavra que vai determinar o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Se você é daqueles que compartilha a carinha do meme virando o olho, porque diz: eu não aguento esse negócio de vira para o seu irmão, você vigia, tá? Porque a palavra de Deus precisa ser ensinada. O ensino é pedagógico e o pedagógico é didático, e toda didática é repetitiva para que não seja esquecida. Você não veio aqui fazer uma social, você veio aqui porque você é um instrumento vivo e poderoso, e pode ser usado por Deus de maneira poderosa. Quando você libera uma palavra profética em direção a alguém, uma palavra contextualizada debaixo de um texto sagrado, lembrando que esta é a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta, habilitada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você se permite ser veículo dessa palavra, essa palavra se manifesta com poder. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há, foi criado pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, para ter poder, não precisa do uso da fé. Irmã Camila, então por que eu tenho fé? Eu tenho fé porque eu preciso de fé para receber a manifestação da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente encara como se fosse qualquer coisa, quando a gente libera a palavra, quando a gente responde a alguém, quando a gente entrega uma palavra a alguém. E não pode ser assim. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva. Quando o Senhor, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, ele vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Quem foi que disse eu creio? Quem foi que disse amém? Quem foi que disse assim seja? Os anjos concordaram e disseram tá ligado? Não. Quando ele liberou a palavra e ele disse haja luz, o texto diz que houve luz. Então veja, a palavra de Deus é poderosa em si. E para que é a fé? A fé é para que eu receba a manifestação desse poder. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Deus só existe para quem crê? Não. Deus existe para quem crê, e quem não crê, Deus continua existindo. Porém, a fé que a gente tem em Deus nos habilita a receber o restante do versículo, que diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é para que nós venhamos receber a manifestação da palavra de Deus, que já é poderosa. Irmã Camila, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se você crê, você recebe aquilo que já existe, aquilo que está sobre nós. E se você
você não crê, você está desperdiçando a oportunidade de receber o que já está sobre a nossa vida. Então, quando eu disser 3, libere a palavra profética com poder. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim: vai ser do jeito que Deus disse. Quem entendeu, diga amém. Você vai dizer o quê? Mas tira esse sorrisinho de canto de boca, senão ele não vai te levar a sério. Imposta a voz de profeta. É 1, é 2, é 3, vai! Quem acredita nessa palavra, diga glória a Deus. Vai ser como Deus disse. Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra, Deus não é leviano. Vai ser do jeito que Deus disse. Aleluia! Oh, aleluia! 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 A primeira narrativa que nós fizemos a abertura no texto, no capítulo 12 do livro do Gênesis, é o primeiro encontro que o Senhor vai ter com Abraão. Me perdoe falar Abraão, porque esse é de fato o nome que ele ficou conhecido, mas naquela ocasião o Senhor ainda chamava de Abrão, porque não tinha lhe trocado ainda seu nome. Mas depois que ele recebeu a promessa, a gente sabe que ele ficou conhecido como Abraão. Então o capítulo 12, a narrativa que nós usamos como abertura nessa noite, ela vai falar sobre o primeiro encontro de Deus com Abraão. Ali já vai se cumprir o que está escrito em João 15, porque Abraão nunca tinha ouvido falar de Deus, Abraão não conhecia ao Senhor, mas vai se cumprir o que o Senhor relata no Evangelho de João, no capítulo 15: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça em mim. E mesmo Abraão, não tendo absolutamente nenhuma consciência de quem o Senhor era, não tendo absolutamente nenhuma consciência da sua existência, o Senhor, por sua infinita bondade e misericórdia, vai se revelar a Abraão. E Abraão vai corresponder essa escolha de Deus, porque o texto diz que ele vai crer. E por que Abraão, segundo o autor da carta aos Hebreus, vai ser tido como pai da fé? Porque Abraão vai crer numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência sobre Deus. Eu costumo dizer que nos dias de hoje o mais difícil é ser incrédulo do que crente. Haja vista tantos testemunhos que nós temos das ações prodigiosas de Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias em nosso meio. Verdadeiramente nós estamos vivendo os dias de Joel sobre a terra. Velhos tendo sonhos, mancebos tendo visões, o povo profetizando. Nós estamos vivendo um tempo de derramar do Espírito Santo de Deus. E você não pode entender ou ver isso apenas numa perspectiva nacional ou eclesiástica, a nível de denominação. Você precisa olhar a igreja de Deus como reino na terra, e você vai ver manifestações milagrosas e prodigiosas acontecendo em todo o mundo. Aleluia! Aleluia! Então hoje em dia é por isso que eu digo que o mais difícil é não crer. Haja vista tantos prodígios, tantos milagres. A medicina olha laudos médicos de pessoas que estavam em estado terminal, metástase, e eles não dizem que é milagre, mas também não sabem explicar o que é. E daqui a pouco você conversa com essa pessoa e ela diz: ah, foi o Senhor, ah, eu sirvo ao Senhor, ah, eu sou crente. Mas Abraão, quando ouviu a voz de Deus, não tinha absolutamente nenhuma referência de quem Deus era. Então isto vai ser lhe imputado por justiça. Por isso que ele não vai ser tido apenas como pai de multidões ou como pai da fé, mas ele também vai ser chamado como amigo de Deus. E por que amigo de Deus? Porque Deus viu nele uma fé extraordinária. Ele creu sem ter absolutamente referência nenhuma. O que foi que Deus mostrou para Abraão, para que Abraão cresce nele? Deus não mostrou nada a Abraão. A palavra do Senhor se manifestou a Abraão e ele creu no que ouviu. Por isso a base da explicação da fé vai dizer que ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso o texto vai dizer que o Senhor não nos chamou para andar por vista, porque os nossos olhos só vivem para cumprir a concupiscência da carne, mas a nossa audição testifica da palavra de Deus. Por isso o texto vai dizer: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Abraão ouviu essa palavra, Abraão ouviu a voz do Senhor, sem testemunhar nenhum milagre, sem testemunhar nenhum feito, e o texto diz que ouvindo ele creu. Ele creu.
respeita esse homem, ele de fato é progenitor de fé. Creu, sem referência, sem testemunho, sem saber o que ele fazia, ele tão somente creu. Ele creu. Quando o Senhor apareceu a ele, o Senhor lhe fez uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão, foi o que nós lemos aqui. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra em que eu vou te mostrar. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Aleluia. E o texto diz que sobre aquela palavra, ele juntou as suas coisas e saiu. Porque nós lemos 3 capítulos, porque esses 3 capítulos tipificam bem a nossa vida quando a gente olha para Abraão. Abraão vai conhecer o Deus do antes, o Deus do durante e o Deus do depois. Só para ver se você está ligado. No capítulo 12 ele é o Deus do... No 17 ele é o Deus do... E no capítulo 21 ele é o Deus do... Nós vamos ver a revelação de um Deus que não deixa. Nós vamos ver a revelação de um Deus que é responsável para chamar, começar, ir com você e não te deixar depois que acaba. Essa é a manifestação do Senhor em Abraão. Agora veja, você não pode acreditar que esta aliança Deus fez só com Abraão, porque quando ele apareceu a Abraão, ele fez essa promessa, completa para mim, ele fez quando ele apareceu a Abraão, ele fez essa promessa. A promessa que ele entregou a Abraão era tão grande, tão grande, tão grande, que a casa de Abraão não era o suficiente para conter essa promessa. Então ele disse: em ti serão benditas todas as famílias. Ele falou somente as famílias hebreias? Ele falou somente as famílias judaicas? Não, ele disse todas as famílias. Ele estava generalizando a família. Ele estava falando de mim, ele estava falando de você, ele estava falando da família de Conceição de Jacareí, ele estava falando das famílias de Angra dos Reis, ele estava falando das famílias do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Ele englobou todo mundo porque a promessa era muito grande. A promessa era muito grande. Irmã Camila, o que isso tem a ver com a minha vida? Você é portador de uma promessa maior do que você. Aleluia. Você é portador de uma promessa maior do que você, e o fato de não ter estado lá para ouvir o que foi dito não te exclui de viver o que Deus está para cumprir nestes dias. Oh, aleluia! Quando o Senhor aparece a Abraão, aqui nós vamos ver a revelação do Deus do antes. Que Deus é esse? O Deus que se revela antes mesmo de falar para a gente o que vai fazer. Você talvez ainda não tenha conhecimento pleno de quem é Deus, mas o Senhor já tem conhecimento pleno de quem é você. Lembra quando ele apareceu a Jeremias? Ele disse: antes que te formasse no ventre eu te conheci. O Senhor está dizendo: eu sou o Deus do antes. Eu vou falar de novo e daqui a pouco você vai entender isso muito melhor. O Senhor está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu sou o Deus do antes. Eu sou o Deus de antes do teu pai, eu sou o Deus de antes da tua mãe, eu sou o Deus de antes você saber que eu sou, eu já era. Eu sou o Deus de antes de você me adorar, eu sou o Deus de antes você saber para que você foi chamado. Eu sou o Deus que já traçava um futuro para você, antes de você saber se ia dar certo ou não, se era o que você queria ou não. Irmã Camila veio pregar a doutrina da predestinação? Não, porque eu não creio. Vim pregar a doutrina do Deus fiel, do Deus paterno, do Deus criador do céu e da terra, que conhece os seus filhos e que os chama antes deles terem consciência desse chamado. Então o que Deus está dizendo? Deus está se responsabilizando, e o que ele está dizendo para Abraão é: Abraão, vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque eu já tracei esse plano antes. Antes de você me conhecer, antes de você entender, antes de você crer, este plano já estava traçado para você. Então quando o Senhor aparece a Abraão, o que ele está falando, o que ele está propondo a Abraão é o seguinte: você está disposto a seguir o plano? E é isso que o Espírito de Deus está falando para algumas pessoas aqui que também receberam da parte de Deus uma promessa. Ele diz assim: não tem como dar errado. Eu tracei esse plano antes de você chegar à compreensão. Agora, eu preciso saber se você está disposto, se você está disposta a seguir o plano. Deus cria pontes para os lugares que a gente quer chegar.
Deus é o dono dos métodos para realizar coisas que a gente quer fazer, mas não sabe como. Só que para isso Ele está nos dizendo: você está disposto a seguir o plano? Seguir o plano aqui significa você está disposto a obedecer. Deus não pediu a Abraão um carro, Deus não pediu a Abraão uma casa, Deus não pediu a Abraão nenhuma oferta de sacrifício até então. Tudo que o Senhor havia pedido a Abraão desde o dia em que chamou, para que ele fosse bendito em todas as nações, para que todas as nações e famílias fossem benditas por causa da bênção de Deus sobre a vida dele. Tudo que Deus estava exigindo de Abraão era apenas uma coisa: obediência. Obediência. A primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem. Completa para mim, uma palavra de ordem. Por que Deus faz isso? Porque Deus não vai te confiar uma palavra de bênção se Ele vê que você não tem capacidade de obedecer. Deus não disse: farei de ti uma grande nação. Deus disse: sai da tua terra. Deus não disse: vou eu te dar vitória. Deus disse: sai do meio da tua parentela. Primeira palavra de Deus em direção a Abraão foi uma palavra de ordem. Por quê? Deus vai avaliar nossa capacidade de obediência para saber se nós temos condições de receber aquilo que Ele quer nos dar. Então, primeiro a ordenança: sai e vai. São as 3 palavras de ordem do versículo que nós lemos: sai e vai. E por que eu vou fazer isso? Aí ele diz assim: mostrar-te-ei. Ele disse onde era? Ele falou onde era? Ele disse: eu só vou revelar se você sair, for e caminhar. O que ele está dizendo é: o que eu tenho para revelar na sua vida, você só vai descobrir enquanto caminha. E você só vai ter força para caminhar em direção ao destino que eu estou dando se você tiver capacidade de me obedecer. Deus trouxe alguém aqui para dizer: ei, o problema não é maldição hereditária, o problema não é cadeia antiga, o problema não é trauma, não é porque sua avó fez roncó, porque o seu tio era bruxo, porque o outro era satanista. Aí, irmã Camila, mas o mundo espiritual não funciona assim. Eu sei como é que o mundo espiritual funciona, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E segunda coisa, a palavra de Deus orienta acerca de todas as maldições e entravamentos que nós conhecemos. A Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra lugar de repouso na nossa vida. Irmã Camila, então o que é que está acontecendo? O Senhor está dizendo: ei, o problema é que você quer me trazer uma série de sacrifícios para chegar ao lugar em que eu coloquei. Agora veja, Davi vivia no tempo da lei. Davi ofertava holocaustos diante do Senhor. Ele queimava boi, ele queimava ovelhas, ele queimava vacas, ele queimava vísceras de carneiro. Mas quando ele pecou e caiu e compôs o Salmo de número 51, ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua vida. Ele viu que a presença de Deus não voltava para a sua casa. Aí ele vai colocar-se diante do Senhor e vai compor um outro salmo. E este é o salmo da sinceridade. Ele diz assim: tu não te comprases em sacrifícios. Eu estou falando de alguém que nasceu no tempo da lei, de alguém que para pedir perdão de pecado tinha que levar 2 bodes para o altar. Este vai abrir a boca e vai dizer assim: tu não te comprases em sacrifícios, porque se tu te comprasses em sacrifícios, holocaustos eu te daria. Só que ele já deu e não teve resultado. Aí ele diz assim: mas os corações quebrantados e o espírito reto, esses eu sei que são louvor e adoração ao teu nome. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu sacrifiquei até aqui, mas o meu espírito não foi coerente com a minha oferta. Então agora eu quero me quebrantar diante de ti. Recebe o meu espírito, recebe o meu quebrantamento. Por quê, irmã Camila? Porque com o passar do tempo é tanta campanha gospel, é tanta simpatia gospel, é tanto urubuzada gospel, que a gente começa a colocar isso em prioridade, achando que o nosso relacionamento com Deus tem que estar baseado nas ofertas que a gente entrega, tem que estar baseado nas campanhas que a gente faz. Quantos jejum para botar Deus na parede? Teu jejum não bota Deus na parede. Teu jejum te capacita a esperar, mas não obriga Deus a fazer uma coisa que não está no tempo dele fazer. Quantas vezes o nosso comportamento com Deus é um comportamento de barganha? Porque a teologia triunfalista do século 21 está nos instruindo a adorar a Deus nessa maneira. Oferta e sacrifício, é cabelo crescido, é barba comprida. Irmã Camila, você é contra os votos? De maneira nenhuma. Mas voto nenhum vai substituir
um comportamento de obediência. O Senhor está dizendo: primeiro me dá a tua obediência, depois você me apresenta os teus votos. Primeiro me dá a tua obediência, depois você deixa a barba crescer. Primeiro me dá a tua obediência, depois você bota a gravata. Primeiro me dá a tua obediência, depois você usa a saia comprida. Primeiro me dá a tua obediência, depois você deixa o cabelo crescer. Eu não quero oferta incoerente. Nós estamos para viver um tempo do cumprimento das grandiosíssimas promessas de Deus. Eu falei grandes, eu falei o quê? Eu falei o quê? Deus não nos chamou para ser medíocres, para ser cristãos medianos. Deus nos chamou para ser referência nessa terra. E por que nós não estamos vivendo? Porque estamos substituindo o nosso relacionamento com Deus por sacrifícios. Obediência, qual é a palavra? Vem com força, qual é a palavra? Obediência. Quando Deus chamou Abraão, não lhe pediu nada, só lhe exigiu uma coisa: o quê? Obediência. Só que é mais fácil botar galho de arruda atrás da orelha. É mais fácil jogar sal grosso por trás das costas. É mais fácil ter vassoura de fogo, rosa ungida, meia do milagre. Não fui eu, hein? Vai cair. Deixa só a taça aqui, que ela é muito chique. Obediência. O Senhor não pediu nada, só queria obediência. Por quê? Porque o Senhor quer desenvolver com Abraão um relacionamento. Deus não nos entrega uma promessa para nos juntar a Ele, para viver o cumprimento da promessa. Deus nos entrega uma promessa para que, enquanto Ele não cumpre a promessa, nós vivamos com Ele um relacionamento. Aleluia. Quem aqui tem promessa, levante a mão e diga glória a Deus. Quem aqui está debaixo de uma palavra que acredita que ainda vai cumprir, diga aleluia. Você crê que esta promessa que o Senhor te entregou, Ele tem poder para fazê-la cumprir imediatamente, sim ou não? Sim ou não? Por que Deus não faz isso? Deus não faz isso por ausência de seu poder. A palavra que Deus te entregou, Deus tem poder para cumprir essa semana, esse ano. Deus é tão poderoso que Deus tem poder para, enquanto usava alguém para te entregar a palavra, Ele poderia ir cumprindo simultaneamente enquanto falava. Irmã Camila, e por que Deus não está fazendo isso? Será que é porque Ele não pode? Não, Deus pode, mas é porque você não está em condições de receber. Eu não estou em condições de receber. Então todo aquele a quem Deus confia uma promessa, Deus sujeita essa pessoa obrigatoriamente ao estágio do tempo. E Abraão vai entrar agora no estágio do tempo. Ele conheceu o Deus do antes e creu. E agora ele vai precisar continuar crendo quando conhecer o Deus do durante. O Deus do durante é o Deus que te obriga a esperar. E a gente não entende para que esperar se Ele pode fazer. Para que Ele está me deixando fazer hemodiálise se Ele tem a cura do meu sangue? Para que Ele está deixando esse marido me perturbar se Ele já disse que vai salvar? Para que Ele está me deixando dever se Ele já disse que eu vou prosperar? Para que eu estou passando essa tempestade na empresa se essa empresa é promessa? Então o tempo da espera é o tempo do durante. É quando você aprende a desenvolver relacionamento com Deus. Por quê? Deus não te entregou promessa para ostentar poder. Deus te entregou promessa porque Ele desejava se relacionar com você. E a promessa é a maneira que Deus cria para te atrair à presença dEle. Tem pessoas aqui que só estão diante de Deus até hoje porque estão confiadas em uma palavra. E Deus quer desenvolver esse relacionamento com você, para que depois do cumprimento dessa promessa, você não tenha o cumprimento da promessa maior do que o prometido, de quem te prometeu. Deus está querendo te ensinar a entender que o mais importante de receber uma promessa não é esperar o dia do cumprimento, mas é caminhar com Deus até ela. Oh, aleluia, aleluia.
E quem já passou aqui pelo deserto, quem está na prova, quem está na luta, sabe do que eu estou falando. Chega uma hora que a gente até espera o cumprimento da promessa, mas o que é significativo não é ver o cumprimento da promessa, mas é saber que o Senhor está caminhando conosco até lá. Quantas vezes a gente entrou na casa de Deus, irmãos, desesperados, aflitos. Daqui a pouco alguém canta um hino, a gente sente a presença de Deus abraçando a gente, e daqui a pouco a gente esquece do problema, e já a prioridade não é o que Deus falou, mas é saber que Deus está com a gente mesmo quando ainda não cumpriu. Sim ou não? Sim ou não? Então veja, o Senhor quer a obediência, porque a obediência vai ensinar Abraão a esperar. A esperar. Você não está, escute, você não está estacionado no processo do tempo porque Deus não tem poder. Você está estacionado no processo do tempo porque Deus te colocou. E meu camarada, minha irmã, quando Deus te impele, quando chega o Deus do durante, quando chega a hora de Deus te dizer espera, não adianta você ligar para A, B ou C, não adianta você fazer voto de doido. Quando é o tempo da espera, você vai ter que aprender a esperar. E por que esperar é tão difícil, irmã Camila? Esperar é tão difícil porque o tempo da espera me dá a impressão que eu posso fazer as coisas, afinal eu não estou fazendo nada. Então você usa o tempo da espera para fazer coisas, porque você não entende que o tempo da espera é Deus te impelindo, é Deus te obrigando a não fazer. E quando a gente sabe que tem um lugar para chegar, quando a gente sabe que tem um pódio, quando a gente sabe que tem alguma coisa para conquistar, a gente não quer ficar parado, a gente quer fazer. A gente quer ligar, a gente quer resolver, a gente quer pagar, a gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer cantar. A gente quer ir. Só que se você está no tempo do durante, Deus está dizendo, espera. E se você tentar fazer alguma coisa no tempo da espera, você vai errar. Abraão está no tempo da espera, Sara está com ele no tempo da espera, mas Sara não vai aguentar esperar, então ela vai ter uma ideia, e ela vai ter a ideia de colocar Agar, a sua serva, na cama de Abraão, pensando, Abraão, deita-te com ela, e dela nascerá o filho que o Senhor nos prometeu. E Abraão acata a ideia, e Agar engravida, e desde então uma confusão entra dentro da casa da promessa, uma confusão entra dentro da casa de Abraão. Tudo por quê? Porque no tempo de não fazer nada, Sara decidiu ter ideias. Tudo por quê? Porque no tempo de não fazer nada, Sara decidiu tomar decisões. No tempo da espera você não se muda, no tempo da espera você não compra carro, no tempo da espera você não decide, no tempo da espera você não casa, no tempo da espera você não faz nada. E por que esperar é tão difícil? Porque eu tenho tempo para fazer, mas Deus está dizendo que eu não devo fazer. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai fazer é o? Quem vai fazer é o? Quem vai salvar o seu marido é o Senhor. Quem vai salvar a sua esposa é o Senhor. Quem vai levantar a sua casa é o Senhor. Quem vai dar forma ao seu ministério é o Senhor. Quem vai delegar uma função para a sua vida é o Senhor. Quem vai quebrar essa depressão é o Senhor. Quem vai te levantar é o Senhor. E todas as vezes que você busca outros recursos que não esperar, você está revelando para Deus um espírito desobediente. Ou seja, você está retirando de Deus a única coisa que Ele te pediu: obediência. Aí o Senhor vai aparecer para Abraão depois dele ter deitado com Agar, capítulo 17, e ele vai dizer a ela, ele vai dizer a ele: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vem comigo na primeira pessoa e faça o que Deus falou. Diga: eu sou. O que foi que Deus disse? Vem com vontade. O que foi que Deus disse? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, eu não sou Deus poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. O tempo da
espera vai te tentar com incredulidade. Quantos de nós nessa noite está sendo tentado pela incredulidade? Será que foi Deus mesmo que falou? Será que aquele profeta estava na carne? Será que esse negócio de servir a Deus é coisa mesmo? Ou eu estou movido pela emoção? Será que eu estou lá porque o Espírito de Deus me chamou? Ou porque eu tenho uma carência afetiva e aí eu estou entrando na onda desses crentes? Rapaz, a incredulidade é terrível. Ela chega ao ponto de entrar na consciência da sua mente para dizer: será que Deus existe ou foi uma ideia criada das suas emoções? Será que você está servindo a um Deus real ou você está entrando numa história que está sendo contada há mais de 2000 anos? Não tome atitudes no tempo da espera, porque no tempo da espera você está sendo tentado pela incredulidade. Você só vai ter ideias erradas, você só vai tomar decisões equivocadas. Quando Deus te disser espera, não faça nada, somente espera. Você precisa entender que esperar não é não fazer nada. Esperar é esperar. Não fazer nada é outra coisa. Passe 4 horas da manhã e veja um trabalhador no ponto de ônibus esperando. Se você olhar, vai dar a impressão que ele não está fazendo nada. Chame ele de vagabundo para ver se ele não te taca um troço. Por quê? Porque esperar não é não fazer nada. Ele só está parado, mas ele está esperando o ônibus passar, esperando a van passar, esperando a Kombi passar, esperando a hora dar para ele poder ir para o trabalho. Esperando. Mas Abraão não conseguiu esperar. E o Deus do durante vai se revelar a ele e vai dizer: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Eu não pedi para você fazer nada. Eu só pedi para você esperar. Mas ele não conseguiu esperar. Desobedeceu. Deitou-se com Agar. E então o Senhor vai lhe dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Pode um homem ser perfeito? Não. Pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Jesus vai dizer: todo homem peca, e quem diz que não peca, pecou porque mente. Então como é que agora Deus está dizendo para Abraão ser perfeito? Será então que o Senhor agora vai pedir a Abraão algo que ele não pode oferecer? Claro que não, Deus não é incoerente. O que é que Deus está fazendo? Deus está falando sobre a integridade de Abraão. O que ele está dizendo é: Abraão, anda na minha presença e faz o que a gente combinou. Meu Jesus amado, segure a mão de alguém aí agora, vai. Segure com autoridade, não deixa frouxo não. Segura firme para ela perceber que sentou do lado de uma pessoa que tem propósito com Deus. Dá um apertãozinho, porque se ela estiver cheia, vai vazar glória. Isso. No 3, você vai olhar para ele, vai olhar para ela e vai dizer para essa pessoa: faz o que Deus combinou. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Sacode ele para ver se ele acorda. Sacode ela para ela entender e diga: faz o que Deus combinou. Faz o que Deus combinou. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Faz o que Deus combinou. Se Deus disse não casa, não casa. Se Deus disse não entra, não entra. Se Deus disse desfaz, desfaz. Se Deus disse sai, sai. Faz o que Deus combinou.